Sejam todos muito bem-vindos ao programa Luz para o Caminho. Hoje nós temos uma pergunta muito interessante. E aí, Gabriel, qual que é a pergunta dessa semana? Olá, Felipe. E a pergunta de hoje é da Miriam 2230. Qual é o selo de Deus? E aí, Felipe, o que você acha dessa pergunta? O que você tem a nos ensinar hoje? Muito bem, Gabriel. Olha, uma pergunta muito importante. O que é o selo de Deus? A pergunta da nossa ouvinte é baseada na pergunta da palavra de Deus que está lá em Apocalipse no capítulo 7, quando é mencionado a respeito do selo de Deus. Em Apocalipse 7, no capítulo 1, a partir do verso 1, é dito: depois destas coisas, vi 4 anjos dos 4 cantos da terra, conservando seguros 4 ventos, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Depois vi um anjo que vinha da banda do sol nascente, trazendo o selo do Deus vivo, e clamando aos 4 anjos aos quais fora dado poder de danificar a terra, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selados os servos do nosso Deus, né? Em suas testas, os servos de nosso Deus. E vi o número dos que foram selados, e era 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Então eu imagino que a nossa ouvinte leu essa passagem bíblica e ficou com essa dúvida. Porque muitas vezes nós falamos sobre o selo da besta, que está em Apocalipse no capítulo 13, quando é mencionado que este selo será colocado sobre a mão ou sobre a testa, será obrigado, né? Tanto grandes e pequenos, como ricos e pobres, livres e servos, serão obrigados a usarem esse selo. Mas os servos de Deus não, os servos de Deus não receberão o selo da besta, porém o selo de Deus, que será colocado sobre a testa. Perceberam? Nós temos 2 selos, o selo da besta, que vai ser colocado sobre a mão direita ou sobre a testa, e o selo de Deus, que vai ser colocado sobre a testa. Agora, qual que é a dúvida aqui nessa questão? Primeiro, nós temos que responder algumas questões mediante a palavra de Deus. O que é o selo? Onde está este selo? É algo literal? É algo simbólico? Então, o que a palavra de Deus nos ajuda a entender a este respeito? Então, gostaria que você pegasse a sua Bíblia nesse momento, porque nós vamos estudar e responder essa pergunta à luz das Escrituras. Bem, algo importante a ser mencionado. No capítulo 7 é mencionado ali uma obra de destruição pelos 4 anjos que estão nos 4 cantos da terra. Bem, a terra não é quadrada, então aqui se refere aos 4 pontos cardeais: norte, sul, leste e oeste. Em Jeremias, no capítulo 34, é mencionado que ventos são guerras, destruições. Então, os 4 anjos nos 4 cantos da terra, segurando os ventos, são os 4 anjos, de fato, mencionados pela palavra de Deus, que vieram para destruir a terra, mas em um momento eles são interrompidos, porque um outro anjo que vem da banda do sol nascente fala: olha, corta aí. Tudo bem? Não danifiqueis a terra, não destruam a terra, até que o povo de Deus seja selado em suas testas. Por quê? Percebam que nós vamos achar um padrão bíblico. Todas as vezes que Deus vai fazer uma obra de destruição, ele manda um escape. Por exemplo, quando Deus destruiu o mundo através das águas do dilúvio, qual foi o escape para as pessoas fiéis? Entrar na arca. Todos os fiéis que entrassem na arca teriam suas vidas poupadas. Noé ficou pregando durante 120 anos, mas infelizmente apenas 8 pessoas entraram na arca. Passado um tempo, Deus destrói a cidade de Sodoma e Gomorra. E qual que era o segredo para sobreviver àquela destruição? Primeiro, sair da cidade e depois não olhar para trás. Vocês percebem que Deus, quando vai dar os seus juízos punitivos, ele sempre dá um escape. Então, no dilúvio era entrar na arca,
Sodoma e Gomorra sair da cidade e não olhar para trás. Quando Deus tira o povo de Israel do Egito, quando ele manda as 10 pragas, a última praga é a morte do primogênito. E vocês se lembram o que o povo hebreu tinha que fazer para que o anjo da morte não entrasse em suas casas? Eles tinham que passar o sangue do animal nas ombreiras da porta. Se algum hebreu não fizesse isso, o que ia acontecer? O anjo da morte entraria e mataria o primogênito. Então a ordem era bem clara. Deus sempre deixa o escape. Quando nós estudamos então a última obra em favor do homem, que é a obra do selamento, nós também vamos ver uma obra de destruição. E é nesse momento que eu gostaria que você pegasse, abrisse sua Bíblia, porque nós vamos então relembrar o que a palavra de Deus nos diz. Então, primeira pergunta, quando começa o selo de Deus? Quando que esse selo começa, quando o povo de Deus começa a ser selado? Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Apocalipse, no capítulo 7, porque é mencionado o seguinte aqui, ó. Versículo 1. Depois disto, então já começa aí. Depois disto o quê? Se nós analisarmos o capítulo 6, o capítulo 5 de Apocalipse, nós temos a obra da abertura dos 7 selos. Então, no capítulo 5 é mencionado que o anjo revela a João que existe um livro que contém 7 selos e que este livro é a revelação do que aconteceria com a igreja até o fim da história. Mas ninguém era digno de abrir. Então João fica muito triste e chora porque ele queria saber o que ia acontecer, mas ninguém era digno de abrir o livro. Mas de repente aparece o Cordeiro degolado, aquele que é digno de abrir, o leão da tribo de Judá. E este é digno de abrir o livro. E esses selos são abertos. A Bíblia menciona que haviam 7 selos. E estes selos começam aqui no capítulo 6 de Apocalipse. Quando é aberto o primeiro selo, é mencionado que sai um cavaleiro branco para vencer. E ali é uma representação da igreja no primeiro século, uma igreja pura que saiu para vencer. Mas logo em seguida é aberto o segundo selo. E ao abrir o segundo selo, é mencionado que um cavaleiro vermelho é mencionado ali. E ali corresponde a um período em que a igreja é perseguida pelo poder romano. Na abertura do terceiro selo, é visto um outro cavaleiro, um cavalo preto. E essa mensagem revela uma escuridão espiritual, onde a palavra de Deus não seria mais considerada como foi no primeiro século. Então, a abertura do primeiro selo corresponde do ano 27 ao ano 100, a abertura do segundo selo do ano 100 ao ano 326, e assim sucessivamente. Quando é aberto o quarto selo, é visto um outro cavaleiro, um cavalo amarelo, o cavalo da morte. E ele é mencionado que a igreja passa por uma das piores perseguições da história. E milhares de cristãos dão a sua vida em favor do evangelho. Então, quando é aberto o quinto selo, aí nós vamos ver as almas dessas pessoas que morreram, claro, de forma simbólica, clamando pela justiça, pela morte que eles tiveram ao morrer pelo evangelho. E quando é aberto o sexto selo, que aí é a parte mais importante que eu gostaria de frisar aqui com vocês, diz no versículo 12: Vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo, e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira quando abalada por ventos fortes. Deixa cair os seus figos verdes. Então, é mencionado que quando foi aberto o sexto selo, houve um grande terremoto, o sol tornou-se negro, a lua perdeu sua claridade e as estrelas caíram do firmamento. Quando nós fazemos um levantamento histórico onde esses eventos aconteceram em sucessão, nós vamos perceber que esse grande terremoto é uma referência ao terremoto de Lisboa, que aconteceu no dia 1º de novembro de 1755. Logo em seguida, em 1780, aconteceu o escurecimento do Sol,
e também o sinal na Lua. E em 1833 aconteceu a chuva das estrelas. Então, quando nós percebemos, fazemos um levantamento histórico, nunca aconteceu esses eventos em sucessão, a menos que seja a partir de 1755. Então, percebam que a palavra de Deus menciona que ao abrir o sexto selo, que já está, é o penúltimo selo a ser aberto, e o último selo, o sétimo selo, é a volta de Jesus, que está lá no capítulo 8. Então, é mencionado esses sinais na natureza. E aí, quando nós vamos para o capítulo 7, porque existe uma pausa entre o sexto e o sétimo selo, porque entre o sexto e o sétimo selo nós temos a obra do selamento, é mencionado que depois disto o quê? Depois dos sinais. E o último sinal ocorreu em 1833. Depois disto é mencionado: vi 4 anjos em pé, nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte, ou seja, na testa, os servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram selados, que era 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Essas tribos dos filhos de Israel não é literalmente o povo de Israel, mas o Israel espiritual, o povo escolhido de Deus. Então, nós já sabemos quando que foi, depois de 1833. Depois de 1833, nós temos Guilherme Miller anunciando o início do juízo investigativo, que aconteceu em 1844. Então, a partir de 1844, quando Jesus está na parte santíssima do santuário, começa a obra desse selamento. Então, o selo é colocado sobre a testa dos filhos de Deus. Por que a testa? Porque isso é um sinal da consciência. Tanto o selo da besta quanto o selo de Deus não é um selo físico, um chip, como alguns dizem, mas é uma decisão consciente. Muitos vão ser obrigados a ter essa decisão ou forçadamente, por isso pela mão direita, ou por consciência. Muitos vão receber o selo da besta porque terão consciência disso. Outros serão forçados, mesmo sem ter a consciência. Mas o selo de Deus não será por obrigação, só para aqueles que terão consciência do que estão fazendo. Agora, o que seria o selo de Deus? Se quando Deus destruiu o mundo no dilúvio, o sinal era entrar na arca, e quando Deus destruiu Sodoma e Gomorra era não olhar para trás, quando Deus libertou o povo do Egito, o sangue nos umbrais era o sinal, qual seria então o sinal deste selo que seria colocado sobre a testa? Bom, a palavra de Deus nos diz em Isaías, no capítulo 8, resguarde o testemunho e sela a lei no coração dos meus discípulos. Então nós percebemos que este selo está na lei, Resguarde o testemunho e sela a lei no coração dos meus discípulos. Em Ezequiel capítulo 20, versículo 20, também é mencionado que existe um sinal, que é um sinal entre Deus e seu povo. E esse sinal é o quê? O sábado, Santificai os meus sábados, porque serão um sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o vosso Deus. Então percebam que este sinal, este selo, encontra-se na lei de Deus. Agora, em qual dos mandamentos? Quando nós analisamos os 10 mandamentos, porque o selo está nos 10 mandamentos, e é interessante porque nós temos que entender que o selo foi feito, a ideia desse texto é a ideia lá do primeiro século. O que era um selo para aquelas pessoas? Um selo tinha que conter 3 informações: o nome de quem estava selando, o cargo e o território. Normalmente o selo era algo de alguma pessoa muito rica ou normalmente de um rei. Então tinha o nome, o cargo e o território. E olha que coincidência, ou curiosidade, Eu acho que não é coincidência, é proposital. Quando nós analisamos os 10 mandamentos,
o único mandamento que contém o nome do legislador, o cargo e o território é o quarto mandamento, que diz sobre o santo sábado. Lembra-te do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus, né? Então, depois o texto menciona que ele é criador dos céus e da terra. Então perceba que o selo de Deus está na lei. Resguarde o testemunho e sela a lei no coração dos meus discípulos. Então nós já temos algumas informações. Nós sabemos quando vai começar o selamento, que é a partir de 1844. Nós sabemos o que é o selo, pois é a guarda do Santo Sábado. E nós sabemos também que o selo da besta é a oposição à guarda do sábado, que no fim da história será a obrigatoriedade de guardar o domingo. Alguns farão isso de consciência e outros serão obrigados, mas os fiéis conservarão a palavra de Deus. Em Apocalipse, no capítulo 12, versículo 12, é dito que Satanás ele está irado, sabendo que pouco tempo lhe resta. E no versículo 17, diz que o dragão, que é Satanás, irou-se contra a mulher e foi fazer guerra à sua semente, os que restaram, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Perceberam? Então espero que a resposta tenha sido respondida e aguardo você na próxima semana. Gabriel, é contigo. Então, você gostou do tema? Gostou do assunto? Deixe nos comentários o que você achou. E também, se você tiver alguma dúvida, algum comentário, coloque nos comentários também. Bom, o programa fica por aqui e te vejo na semana que vem.